Bruno, Oi. muito glamour gravar novela. Gente, pelo amor de Deus, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Não nasci pra ser ator, entendeu? Realmente, tem que dar um troféu pra todos eles. Porque, ó, um dia pra ninguém falar nada. Glamour. Quantas vezes você sentou e levantou hoje? Ah, meu filho, acho que na minha vida inteira eu não sentei e levantei tanto assim, igual hoje. Que delícia. Ah, foi tranquilo. A gente tá Mas aqui, pelo ó, menos eu estou aqui com a 8 Alexandre horas Nero. só, Eu tô levantando e sentando. meu dia de Reutemann, eu não podia perder essa oportunidade. Que é, Nero? Eu tô de mal com você. Não fala comigo, eu tô de Muito mal. dramática essa irmã, dramática. Só peguei a filha dela e roubei. Ai, gente, que bobaginha. Nada do rato espião, hein, cara?